Bom pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Barros, eu sou diretor da Correia Lima Seguros, hoje uma empresa que atua no mercado de planos de saúde e seguros empresariais. Nós estamos já há mais de 22 anos no mercado, trabalhando exclusivamente com pequenas e médias empresas. E eu vou contar um pouquinho para vocês de como a gente descobriu o funil de venda, né? Por que a gente precisou buscar essa ferramenta no mercado. A gente tinha uma série de canais, né? Tanto pessoas que passavam aqui na frente da corretora, quanto até pessoas que mandavam e-mails, ligavam para a gente. E essa série de canais, muitas vezes, não eram concentrados em nenhum lugar. E a gente perdia muita cotação, a gente perdia muito cliente, demorava para atender. E isso fez com que a gente procurasse alguma ferramenta que fosse eficiente para o nosso negócio. Enfim, procurando algumas opções dentro do mercado, a gente encontrou o funil de vendas, que foi bem interessante na realidade, porque a gente conhecia a metodologia, mas a gente ainda não conhecia essa ferramenta. E aprofundando um pouco mais, a gente entendeu que a gente não precisava de um sistema extremamente complexo, como por exemplo esses que custam um absurdo, para a gente conseguir fazer o nosso negócio rodar, para conseguir fazer de fato as nossas concentrações de leads e de contatos. A gente implantou o funil de vendas dentro da nossa empresa, com a nossa equipe comercial. Foi muito eficiente porque, primeiro de tudo, a gente colocou a cultura do funil de venda dentro do comercial, o que é muito importante. Que é uma cultura, que é um conceito e uma metodologia muito importante para que a gente consiga entender a qualificação do lead, entender o fechamento, o volume de conversão. Então a gente entendeu que o nosso comercial ele tinha muita necessidade disso e começou a se adaptar aos processos. Tanto quando o cliente chegava, estava dentro de um processo de prospecção, até de repente um momento em que ele precisaria então ficar em stand-by para um fechamento ou ficar dentro de um processo de negociação. Então a gente começou a acompanhar isso. E o melhor de tudo, acabou me dando uma visão muito interessante, que sou o diretor da empresa, e também para a gestão. Então hoje, quando a gente faz reunião de feedback, a gente olha, tira o relatório do funil para poder olhar como está a performance de cada vendedor e de como está de fato a equipe. E como hoje eu comecei implantando na área primeiro de planos de saúde e depois na área de automóvel, a gente foi entendendo os benefícios desse programa, dessa metodologia e trazendo também para as outras áreas, o que nos ajudou muito hoje, por exemplo, a entender como funciona o geral da empresa, como a minha empresa hoje performa. Bom, além disso, acho que é importante dizer que o funil ele tem uma análise muito legal, né? Eu consigo fazer uma análise muito bacana do processo como um todo, a gente consegue ver metas, a gente consegue ver resultados, a gente consegue fazer comparativo de venda, a gente consegue agendar. Isso é uma coisa muito importante que eu trago para a minha equipe e que eu sempre falo para a equipe quando precisa realmente fazer um tipo de trabalho de prospecção, um tipo de trabalho de follow-up. O agendamento dessas visitas, o agendamento desses contatos. A equipe ela acaba se perdendo muito, a produtividade é baixa, a produtividade é pequena, porque a gente não consegue ter um controle disso. A equipe fica naturalmente colocando lá no caderno, anotando no papel, numa planilha de Excel e acaba se perdendo. Então o funil, quando ele traz uma oportunidade, um cliente que você cadastra, automaticamente você pode agendar uma visita, colocar uma reunião, um almoço, uma prospecção, agendar uma prospecção. Isso facilita com que o vendedor faça o trabalho dele naquele dia, não esquecendo de dar o follow-up para o cliente. Meu nome é Milena, eu sou analista de marketing aqui na Correia Lima e hoje eu administro todas as informações que entram de clientes do nosso funil de vendas. Então eu faço análise de clientes, das indicações que entram, os canais, principalmente os canais. Então eu consigo analisar qual o canal que hoje está sendo mais rentável para a gente, qual o canal que nos dá mais retorno, estipular estratégias futuras para a nossa equipe de vendas e trabalhar em cima dessas estratégias para trazer mais resultados para a nossa equipe. Bom, sem o funil de venda, a gente sente que na realidade
o nosso processo ele estaria ainda muito engessado, né? Porque o vendedor ele acaba tendo como prioridade o que ele está fazendo lá naquele momento, ele acha que a prioridade dele é uma, mas quando na realidade a prioridade da empresa é outra, e a gente não consegue padronizar isso. Eu lembro que eu sofria muito com a questão do caderno, a coisa do vendedor só anotar no caderno, e aí amanhã ou depois esse vendedor ele não estava mais comigo, eu perdia todo o histórico de trabalho do vendedor, ou de repente se acontecia alguma coisa, eu já ficava sem o histórico desses meus clientes que são extremamente potenciais. Então um trabalho de repente 3 meses, 4 meses de prospecção iam para o lixo porque a gente não conseguiu cadastrar essas oportunidades, cadastrar esses leads. Então, eu acredito que sem o funil de venda hoje, a gente continuaria andando nessa questão, continuaria perdendo contatos, perdendo leads e, obviamente, perdendo oportunidade de venda. Hoje, quando uma pessoa liga aqui na corretora, quando ligam para procurar plano de saúde, a minha recepção ela já tem um acesso ao funil de venda, então ela cadastra o lead para a nossa equipe de venda. Quando chega um e-mail, eu já tenho acesso a essa oportunidade, a minha equipe de marketing tem acesso, então ela também consegue cadastrar para a equipe de venda. O gerente consegue fazer toda a análise de vendas de cada um, consegue inclusive sugerir melhorias, como mais produtividade, técnicas para produzir um pouco mais, o que pode falar para tentar converter determinado cliente e, óbvio, a gente consegue olhar num panorama mais macro o que a gente tem de oportunidade para fechar, até para que eu, diretor comercial da empresa, consiga atuar de repente dentro de um cliente que seja estratégico para a gente. E uma coisa muito legal também que vale a pena citar é o trabalho de nutrição que a gente tem feito dos clientes, né? Hoje a gente diz e costuma dizer que a ferramenta de e-mail marketing ela não funciona mais. Ela não funciona quando a gente não tem a inteligência da utilização. E o funil de venda ele me traz isso muito próximo, porque eu tenho separado em etapas todo o meu processo de venda, desde prospecção até fechamento, e eu consigo criar comunicações direcionadas para cada tipo de etapa. Então, se eu tenho um cliente que ele está em negociação, ainda está faltando fechar, eu tenho uma estratégia de marketing diferente para abordar esse cliente, tanto por telefone quanto por e-mail. Então, isso me ajuda muito e por isso o funil tem sido muito bacana aqui para a empresa. Sem dúvida nenhuma, a gente tem colhido bons frutos, tendo muito resultado positivo. A análise que a gente consegue fazer é muito especial porque a gente economiza tempo e é uma ferramenta fantástica que, sem dúvida nenhuma, ajuda a performar cada vez mais. Bom, é isso aí, obrigado e foi. Show, cara.